uns 2, 3 minutinhos. Uhum. Pronto, já Boa estamos. noite, pessoal. Boa noite. Olá, boa Seja noite. bem-vinda, Viviane. Obrigada. É. Raul, Viviane Oliveira, Raul. A Vânia, você já conhece a Carol também, né, Vivi? Ou não? A Carol não, a Vânia já. Então, sejam apresentadas. A Vivi é de São Prazer. Bernardo do Campo, Carol, mais Legal, pertinho de você. Você é da bacana. onde, Carol? De estado, você fala? Não, Da de cidade cidade. de São Paulo. Sou de São Ah, Paulo, capital. Aham, é. então E sou dos estamos perto. cursos. Ah, sim, é dos cursos Exato. não tem como, né? E eu estou aqui em Mogi das Cruzes. A Vânia está lá em Portugal, tomando um bom vinho, milhares de receitas de bacalhau, né? Ontem estava ali fazendo inveja para elas, à meia-noite eu comendo bacalhau, que era a hora que eu Para mim, podia, que é a hora que nem acabou o atendimento. Mas detalhe, quando eu cheguei aqui, eu detestava bacalhau, gente. Detestava bacalhau. Não gostava nada, nada, nada de bacalhau. Pois fui me habituando, agora adoro. Eu acho que era uma questão de que não comia um bom bacalhau mesmo. Você- E passei, acho muitas que duas castanhas. semanas, Ai, duas semanas castanhas, eu em adoro. Portugal, todo mundo pedia bacalhau, no almoço e no jantar. E eu É, provava de todos os pratos. Não consegui nenhum, não teve jeito. jura? Mas também é Juro. hábito, não é Nossa, assim, eu também não gosto foi de um dia muito. para o outro, né? Tá bom. Mas E qualquer Eu aqui tem de gosto mas, todos muito os em todas jeitos. eu gosto em todas as receitas. é, Que né? bom. É, eu sou fã do bolinho de bacalhau com uma cervejinha, Hum, vai bem pra caramba olha, também. delícia, Vi. Você vai lá de vez em quando, Raul? Olha, ia Portugal? perguntar Né? isso também. É. Não, ainda não tive coragem de ir aí, não. Ah, Raul, você faz assim, você me convida, eu te dou a mão, te dou coragem, a gente vai junto, sem É, problema. mas Ai, qualquer meu hora a Deus. gente aparece por aí, sim. É que é tanto trabalho, tanta coisa para fazer aqui, né? Minha mulher é que me arrasta para viajar para lá e para cá, né? Ela Ela tá me Tá certa. certíssima. gruda na orelha e fala, vamos. Dou Tem que maior ser. É isso apoio para aí. ela. Aí joga as contas para eu pagar e vamos embora. Ela te faz ver o lado bom de trabalhar tanto. Daí ela. É, se não fosse minha mulher, eu não estava aqui conversando com você nessa boa que eu estou aqui, não. Né? Que bom, né? A gente fala que é uma companheira que. Putz, casei com japonesa, para vocês terem uma ideia. Como que É eu. Olha, mesmo? É, sangue Hum, oriental. Eu, que quando eu era bom. garoto, aos 8 anos de idade, eu fiz amizade com um japonês lá em Mirassol, cidade onde eu nasci. Hum, Era vizinho de casa, a gente jogava muita. Molecada naquela época, a gente saía com uma bola debaixo do braço, chamando os amigos para jogar bola, né? Era assim. E aos 8 anos eu me lembro que a mãe dele fez um doce japonês. Quando eu comi aquele doce, eu fiquei vislumbrado, vislumbrado por aquele doce. E eu ficava lá todo dia na porta da velhinha, lá, para ver se ela fazia mais uma vez aquele doce para comer. A primeira vez que eu tomei uma sopa japonesa, eu quase fiquei doido. Falei, de onde que é isso, meu Deus? Minha mãe ficou doida. Falei, que sopa ruim que é essa aqui? E eu, com certeza, acho que, não que eu seja espírito nem nada, mas não é possível. E ainda acabei casando com japonesa, né? E meus grandes amigos são todos japoneses. Tenho uma facilidade de fazer amizade com com os orientais absurdo, né? Não que eu não queira, não que eu não tentasse namorar as brasileiras, mas não deu certo, sim, né? sim, claro, é isso. É o universo, né? Uhum. Conspirando aí. É verdade, né? Com certeza. É interessante isso aí. Muito bom. Carolzinha, quer começar? Vamos lá, então. A gente vai começando, e conforme o pessoal É. vai Uhum. chegando, né?
depois pode rever o comecinho da live. Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer meu nome da Vânia, da Claudinha, a presença do professor Raul, que para a gente, assim, é uma honra ter você, Raul, aqui nessa live com a gente, essa noite de 11/11 de 2025. Portal. É, e eu quero Esse, apresentar esse trio de amigas que a medicina chinesa nos apresentou, né? Eu sou a Carol Mola, sou acupunturista desde 2018, sou terapeuta integrativa e atualmente estou me especializando nessa formação maravilhosa da auriculorreflexa, IMRT, ILEP, com Alex. A Vânia, ela é terapeuta integrativa, bailarina, especialista em regulação emocional e também está se especializando com a gente nesse curso. A Cláudia Dutra tem especialidade já na auriculoterapia e agora também estamos juntas aí nessa formação, mais uma formação juntas. Então a gente juntou para alguns projetos, né? Esse trio, a gente se formou para alguns projetos assim. E esse é o primeiro deles, fazer uma tríade de lives com os nossos professores. Então, hoje a gente está recebendo o professor Raul Breves, e é para ele contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, o Raul engenheiro, o estudante de teosofia, o caminho da radiestesia, e como que ele chegou nessa ferramenta tão poderosa que é a Acusfera Healing, que é a nossa principal ferramenta de nosso trabalho hoje, né? A segunda live, que vai ser semana que vem, vai ser com o professor Alex dos Santos, que ele é o criador das técnicas de auriculoterapia reflexa, da IMRT e da LEP. E no terceiro encontro com o Marcos Campos, que também ajudou a desenvolver essas técnicas. Ele tem muita experiência clínica, muita prática, e a gente vai convidá-lo para contar um pouquinho para a gente dessas experiências, do que ele tem presenciado no consultório. Então, o objetivo dessas 3 lives é trazer conhecimento, né, para os nossos clientes, para os nossos colegas terapeutas, que o professor Raul Breves é muito conhecido na acupuntura, mas muita gente ainda não conhece assim, o real, né, que começou com os cristais radiônicos e hoje tem o nome da Acusfera. Então, acho de suma importância que ele falar para a gente, porque a gente está tendo resultados assim incríveis. Eu, por exemplo, estou usando cada vez menos agulhas nos meus atendimentos, consigo atender facilmente com a Acusfera e e o que mais incrível é que a gente pode fazer esse atendimento tanto presencialmente quanto online. É uma ferramenta maravilhosa. Então, eu vou dar a palavra para a Claudinha, começar com a primeira pergunta da noite para o nosso professor. opa, vamos lá. Raul, como você está? Tudo bom? Fala, menina. Eu, você sabe, né? A minha criancinha ali e meu trabalho com as crianças, eu sempre me pego numa curiosidade quando eu admiro muito alguém. E eu sempre me pergunto como que foi o Raul pequenininho, como foi o Raulzito que a gente brincou, eu brinquei com as meninas. Eu tinha muita curiosidade de saber como foi aquela criança para virar o Raul Breves de hoje. Então, se você tiver algum caso do Raul criança, alguma coisa que linke com esse Raul de agora, a gente adoraria te ouvir. Ah, você tem uma ideia? Eu tenho um irmão que tem 1 ano e meio a mais que eu. E ele teve paralisia infantil e eu não, e dormia no mesmo berço que ele. Então, veja que a minha função de irmão mais novo era justamente cuidar desse irmão mais velho.
E ele ficou muito mimado por conta da perninha que depois se recuperou bem, né? E ele era um arteiro danado. Então nós viramos aquele Hans e Fritz. A gente fazia arte que sem fim, né? Ele se divertia muito, mas também era muito arteiro. E, e obviamente que meu irmão puxava as artes, e para você, você ter uma ideia, certa vez, morando acho que em como que chamava aquela cidade? Não vou lembrar o nome da cidade. Não sei se for. Tinha um certo beco, para você ter uma ideia. Tinha um beco sem saída e tinha um buraco na parede que a gente não sabia o que que era. Então a gente encheu de caixa de papelão ali e tocamos fogo. Imagina garotos de 4, 5 anos. Acontece que aquele buraco dava de fundo com um banco da cidade. Deu uma fumaceira dentro daquele banco, saiu, já apareceu polícia e tudo mais, pensando que era um assalto. E quando veio, era dois pirralhos que tinham botado fogo no, né? E isso é uma das artes que a gente fez. Colocaram fogo e permaneceram lá, foi isso? Oi? Vocês colocaram fogo e não foram embora, não. Vocês Não, ficamos permaneceram lá. lá. Ficamos com fama de incendiário na cidade, porque meu pai, ele era chefe de um almoxarifado de uma empresa de construção de estradas que havia na década de 60, 70 no Brasil, e depois não existe mais. Então, a cada obra que tinha que fazer, a gente viajava muito. Eu viajei muito até os 8 anos. E nessa cidade foi um dos casos. E, como disse, era arteiro, né? Conclusão, né? Eu sempre apanhava junto com meu irmão, mesmo falando, olha, a ideia não foi minha, né? Agora, imagina você pegar, sabe aquelas vassouras de piaçaba? Aham. Uhum. Aí, um belo dia, a gente resolveu brincar de tocha. Pegamos as vassouras de uma vizinha lá, tocamos fogo e começamos a brincar de tocha. E o, Ai, var... meninos. e o varal cheio de roupa para secar. Meu Deus. Só ficou o carvãozinho do. É. Imagina a galinha com cheio de pintinho, daí o que que a gente fazia? A gente pegava as galinhas, os pintinhos, enfiava numa lata dessas de óleo, fechava para ficar brincando com os pintinhos, e a galinha desesperada, cadê os meus pintinhos? Cadê? Esse era o Raul quando era menor, né? Ou seja, ele se Bem divertiu arteiro. bastante. Bem criativo, né? É. E aí agora você coloca fogo na cabeça da gente, né, gente? Nas orelhas de todo mundo e nas nossas cabeças Mas também, cada hora que a gente vê as coisas que a gente consegue. acabei me fixando em Mirassol aos 8 anos. Fiquei em Mirassol dos 8 até os 16 anos, tá? Dos 8 aos 16 anos, eu morei em Mirassol, onde eu tive tempo para sentar, fazer mais amizades, me dedicar mais ao estudo. E depois dos 16 anos em diante, eu acabei vindo mais para essa região de Mogi das Cruzes, onde eu estou, né? Onde Nossa, acabei desde. me fixando por conta da faculdade. E aqui acabei conhecendo minha mulher e, obviamente, adquiri raízes por aqui, né? Nossa, o Raul. Mas o que que veio primeiro? A teosofia, a radiestesia, a engenharia? Conta um pouquinho para a gente desse processo. Bom, quando eu vim para Mogi das Cruzes, teve uma época, a gente teve uma fase muito difícil, porque minha família foi muito rica. Imagina um garoto com 17 anos, de repente vendo o pai perder tudo que tinha, né? E você fala, putz, que agora? Eu só estudava, tinha que me virar, tinha que trabalhar, entende? Então foi uma fase bem, bem complexa, onde eu, de repente, saí de um universo em que poderia, se tivesse dado tudo certo, estaria nas melhores faculdades, e de repente me vi numa situação complicadíssima, né?
sem depender, tendo que depender de mim mesmo para sobreviver, para você ter uma ideia como que foi difícil. Como eu disse, né? A vida é curiosa, eu não tenho nada de contra, não, né? Eu sempre falo que o universo ele conspira para que você adquira algumas informações. Acontece que, para você ter uma ideia, voltando lá no passado, quando eu tinha 4 anos de idade, as minhas lembranças de infância são interessantes. Eu lembro até da época que eu e meu irmão fugíamos do berço para fazer arte, né? Eu tenho memórias interessantes. Então, uma das memórias que eu tenho aos 4 anos de idade, na casa do meu avô, no interior lá em Mirassol, que eles moravam em Mirassol, sabe aquela brincadeirinha que se faz com criança? O que você vai ser quando crescer? Quando ele perguntou para mim, e Raul, o que você vai ser quando crescer? Eu vou salvar o mundo, eu falei para ele. Confidencio com vocês aqui, não no sentido de aquela coisinha de salvar o mundo. A gente sabe que salvar o mundo ninguém salva, né? Aham. Mas quem colocou aquilo na minha cabeça? Não sei, né? Mas aí, obviamente, como dizia o Jung, né? Se você quiser ascender ao céu, você tem que descer nas masmorras do inferno. Acho que foi isso que aconteceu comigo dos 17 em diante. A coisa não foi fácil, não. Uhum. Né? Não foi nada fácil. Imagina você ter que sobreviver sem estar preparado para sobreviver. Hum? Mas a gente veio para Mogi. E, curiosamente, aí comecei a trabalhar com concertos de rádio e televisão. E é justamente no meio das pessoas humildes que a gente vê Deus em ação. Pode ter certeza. E nesse período, foi justamente que eu acabei tendo contato com a Ordem Rosa Cruz e meus irmãos teosofistas. E na época eu tinha mais ou menos 18 anos, 19 anos, eu acabei. E foi justamente esse abraço que eu recebi que me deu forças para me levantar da situação que eu estava passando, que foi muito difícil, entende? Foi muito difícil mesmo. Eu tive que me voltar para dentro de mim mesmo Ele só escutar, né? e buscar minhas forças internas onde elas existem. Então, basicamente, foi por aí que a gente se enfronhou. Agora, curioso foi escolher a eletrônica, né, para trabalhar, né? E quando eu conheci a eletrônica, acabei fazendo engenharia eletrônica em Mogi das Cruzes e, e com uma experiência técnica muito grande, né? E para você ter uma ideia, a eletrônica eu fui autodidata no aprendizado da eletrônica. Eu sabia mais que os meus professores da faculdade de eletrônica, porque na Nossa. década de 80 não existia eletrônica no Brasil, para você ter uma ideia. Nem a USP tinha curso de eletrônica. Então não havia professores. Então a gente acabou se desenvolvendo, Cadê seu celular, amor? a gente acabou se desenvolvendo nessa área. Professor, só um E, minuto, por favor. Ah, já fechou. Já fechou, pronto. Eu tirei, eu Tirou? fechei. Ah, boa, boa. e se quiser, eu prossigo para contar mais um pouquinho, para fazer o fechamento. Sim, sim. Aí veja, na faculdade conheci minha esposa, namoramos 4 anos, e aos 24 anos a gente se casou. Já com eletrônica, montei uma escola de eletrônica em Mogi das Cruzes. E sempre, né, porque eu convivi com meus irmãos teosofistas, muitos amigos maçons de Rosa Cruz, praticamente 14 anos. Até os 33 anos eu estive bem ligado Tá. nesse grupo. Mas até aí, radiestesia não tinha entrado na sua vida ainda. Não. Embora tivesse conhecido um pouco de tudo, né? Porque nesse universo de esotérico você conhece
cristais, chácaras, tudo que você possa imaginar de estudos esotéricos você tem, né? Religiões, estudo de religiões comparadas. Em suma, depois de casado, lá pelos 40 e poucos anos, depois que eu montei minha empresa de eletrônica, que já estava financeiramente pronto para, inclusive, montar uma indústria de eletrônica em Mogi das Sei. Cruzes, com meu sócio. Meu sócio me deu uma rasteira financeira que eu tive que falar, pois que eu fiquei tão desgostoso com a eletrônica que eu falei, larguei tudo. Larguei tudo, mas o curioso é que nesse período eu conheci a acupuntura. Aos 20 anos, esse amigo que me apresentou a Ordem Rosa Cruz e maçonaria aprendeu a acupuntura em São Paulo, na Associação Brasileira de Acupuntura, na época que o Frederico Spetti era vivo. Não sei se vocês conhecem a história da acupuntura no Brasil, sobre o Frederico Spetti, ouviram falar? Não, mas pela aba, você fala, lá, pela Sim, Associação Brasileira? a história Aham. da acupuntura no Brasil é o seguinte, né? Você conhece só o Um, Dr. Evaldo, né? Dr. Evaldo. sim, o Frederico Spetti era um fisioterapeuta alemão que aprendeu acupuntura na Alemanha e trouxe ela para o Brasil. E começou a ensinar a acupuntura graças ao contato que ele teve com o Dr. Evaldo na aba. Uhum. Seata, tudo saiu daí. Agora, olha que interessante. O Frederico Spetti, que trouxe a acupuntura para o Brasil, quando ele veio para cá na década de 50, ele foi acolhido pela minha família no Rio de Janeiro. Hum. Olha as sincronicidades. Nada é por acaso, né, professor? É. E esse amigo que me apresentou a acupuntura fez o curso com ele. E eu assistia ele nos finais de semana, que eu ia na casa dele, fazer sessões de acupuntura numa época que a acupuntura era considerada como charlatanismo, entende? Então ele fazia de graça. Aí, num belo dia, depois que eu larguei da eletrônica e tudo mais, meu sócio deu aquela rasteira, fiquei ganhando um salário mínimo, falei, putz, vendi a minha sociedade para ele por preço de banana, né? Minha mulher, Depois dos 40 anos. Depois dos 40, então. por aí. Minha mulher teve uma paralisia facial e quem curou ela foi o meu amigo fazendo acupuntura. E olha, ele era técnico de geladeiras. Nossa. A partir de então, eu falei, onde é que eu aprendo isso? Eu quero aprender isso aí. E logo que eu terminei a minha empresa de eletrônica, olha como que é interessante, como funciona as coisas. Eu prestei um concurso para ser professor de eletrônica no Senai, aqui em Suzano. Passei em primeiro lugar, mas não me permitiram assumir o cargo. Mas o universo fez uma coisa desagradável, mas olha que interessante. 3 dias ou uma semana antes da aula, um professor de do curso noturno morreu num acidente. E naquela correria, quem que a gente chama, quem que a gente chama? Comecei a dar aula de eletrônica lá. Uhum. Porque veja, a minha parte financeira estava complicada, mas essa parte de... É interessante esse negócio de ser professor, né? É a primeira vez que, inclusive, eu mandei um currículo para dar aula, me chamaram para dar um curso de eletrônica no técnico, assim, Uhum. do nada. Enquanto que eu sempre procurava dar aulas de alguma forma, ou então arrumar emprego, nunca me chamava, sempre encontrava dificuldade, mas em termos de professor, sempre foi muito
A gente fala que o universo ele conspira. Quando você está no caminho certo, ele fala, é por aqui que você tem que ir. Se você está no caminho errado, ele fala, é por aqui que você tem que se ferrar. Isso porque eu compreendo porque que quando eu estava com a minha empresa de eletrônica bem, o universo chegou, Raul, não é esse o caminho que você vai ter que seguir, não, não adianta não. Mas eu quero, não, deixa comigo, pau, Tem, tem uma radiônica, mas não é essa. entenderam? Agora, quando eu terminei meu curso de acupuntura, e veja, eu sempre deixo claro, a acupuntura é ensinada nos moldes tradicionais, quem já fez sabe, um curso de um final de semana por mês, 2 anos, mas, Sim. pô, é uma técnica que é traduzida, veio lá da China e depois ela foi reformada, mas o pessoal fala, o professor tem olho puxado, então ele é mestre. Pô, não é por aí não, tá? Tá certo que ele tem aí o sangue, né, oriental, mas dizer que ele é mestre, né, Hum. subentende. E olha, eu já tenho aí desde 94 observando esse universo, a gente vê que não é fácil. O que mais tem em termos de professores são professores de uma boa memória, que pegam os livros, conseguem decorar praticamente uma memória fotográfica, tem uma fluência verbal, falam bonito, Sim. mas e aquele conhecimento que nasce dele, que não está em livro? É. Bom, a acupuntura, para quem não sabe, ela foi reformada. Na época da China, na época do Mao Tse-tung, ela foi totalmente reformada. Ela não é uma acupuntura taoísta. O doutor Evaldo mesmo falava que existe uma acupuntura taoísta e uma acupuntura maoísta. O Mao Tse-tung cortou o lado espiritual da medicina chinesa. Bem, o fato é o seguinte, que depois que você se forma em acupuntura, você quer fazer o melhor, você quer trabalhar, você quer ter resultados clínicos. E aí Aí você você, ainda estava dando aula simultaneamente. Dava aula não. e estudava acupuntura. Logo depois que eu me formei de acupuntura, eu pensei assim, puxa, Aham. agora eu vou ficar dando aula e trabalho com acupuntura. Daí, de repente, me mandaram embora o curso de eletrônica do Senai à noite e se extinguiu. Como que o universo fala, agora você tem que subir essa montanha aqui, se vira, peão. Mas eu fazia meus bicos, era muito, eu sou, na época era um excelente técnico de eletrônica. Hoje eu estou bem desatualizado, então as pessoas me procuravam. Eu tinha sempre alguns bicos, né? Para você ter uma ideia, teve uma época tão crítica na minha vida que minha mulher foi numa cartomante para saber se separava de mim ou não, que ela falou para o cartomante, mas ele não ganha dinheiro. A cartomante, eu fui salvo pela cartomante. Não, não sei como é que você está casado com esse cara aqui, mas não, não separa, não. Ele vai ganhar É promissor, fica com ele, fica com ele. Meu Deus do céu. Então ela foi tocando, né? É um barato. Porque a mulher é dentista, minha mulher é dentista, sabe? Entendi. Então, a gente, hoje eu Uhum. ganho muito mais com ela. Eu falo, você quer ser minha secretária? E ela faz aquele gesto, né? Típico para gente, né? Com aquele gestinho, né? Com aquele, não, se vira, peão. É, Mas e aí, Raul, como é que foi, então? Entre a radiestesia e é o que te seguinte, levou a pensar na acusfera, no cristal? Não estava feliz com as olha, agulhas? Como é que foi? veja que vocês que trabalham nessa terapia, vocês querem fazer o melhor. E se Sim. vocês se encantaram com a pulseiras, falam, putz, eu Uhum. estou conseguindo coisa que eu não consegui antes. Uhum. Não é assim? Sim. Ora, é chato você atender o paciente com agulhas e não resolver certos casos, né? Por todo caso que tem, você tem que fazer o paciente se sentir melhor. Olha.
Você não pode, por exemplo, de cada 10 pacientes que tem, você consegue ajudar 5, os outros 5 não. Você quebra. Você tem que ter aí resposta clínica. O cara vai lá que o cara é bom, o cara resolve. Mas acontece que o que eu percebi também na acupuntura é que tem pessoas que são boas condutoras de energia, médias e baixas. Tem algumas pessoas que você faz o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio, e umas respondem super bem numa primeira sessão e outras demoram um pouco mais. Então, o resultado é um pouco mais lento. E muitas pessoas Não, falam, não, isso não funciona para mim, não, né? não, não. Se você fizer a coisa certa, o resultado sempre tem que acontecer na primeira sessão. No pior das hipóteses, na segunda. Você não pode, como antigamente, porque a ideia é a seguinte: não, você tem que fazer, pode ser que daqui 10 sessões você melhore um pouquinho. Você melhora daqui a um pouquinho, daqui a 10 sessões, daqui mais 10 você vai melhorar mais, daqui um ano, quem sabe você melhora. Não, não É, é assim. não, não. Gente, nosso corpo é 99,9999% de energia. Uhum. Por que que a gente não consegue os resultados rápidos? Porque a gente não sabe aplicar a técnica certa. Essa é a verdade. E com isso em mente, lá pelo ano, porque veja, trabalhei com acupuntura praticamente do ano de 94 até o ano 2000, quando publiquei o primeiro livro, né? Acho que eu mostrei para vocês o livro que eu publiquei, não mostrei? O primeiro não foi da terapia do bem. Qual que foi? Não, foi esse aqui, ó. Ah, tá. Esse livro aqui é o resumo do curso da Associação Brasileira de Acupuntura. Ele foi adotado na Associação Brasileira de Acupuntura para os alunos no aprendizado da acupuntura que eles ensinam, entende? Ele deixou de ser publicado faz tempo. Então, eu fiquei 5 anos escrevendo esse livro, para você ter uma ideia, porque eu estava tentando entender essa geringonça. Quando eu publiquei, ficou bom, vai. Mas, e aí? Né? Chega uma hora que a gente descobre, pois, que a grande intenção, o efeito da acupuntura depende do que você pensa quando você põe na agulha. Agora, o que que os grandes mestres pensam quando põem na agulha? Ficou aquela pergunta. Aí surgiram as técnicas de meditações taoístas que eu aprendi no ano 2000, 2000 e pouco. E apaixonado por isso, eu comecei a trabalhar, praticar essas meditações que eu ensinei para vocês e ensino para todo mundo, inclusive deixo gratuitamente no YouTube para vocês treinarem. E os resultados com a acupuntura foram bem significativos. Aí você fala, mas onde é que entrou a radiônica aí? O universo é assim. E a gente, contato com o pessoal em São Paulo, de repente conheci um senhor que trabalhava com radiestesia, Hum. né? Pêndulo. Ele fazia auriculoterapia selecionando os pontos auriculares pelo pêndulo. E a escola dele era assim, ó, que o negócio funciona. A partir do momento que eu tive contato com a radiestesia, o primo maior da radiestesia chama-se radiônica. Aí é curiosidade, né? Uma vez eu publiquei na internet que na época eu vendia esse aparelho para todo mundo no Brasil, porque eu sou especializado no diagnóstico radiográfico, como engenheiro eletrônico. Eu me especializei, ensinei esse aqui por mais de 10 anos para o Brasil todo. E É vendi muito legal, isso no Brasil. Oi? legal para as pessoas que não sabem o que é radiestesia e radiônica, né? A radiestesia é a identificação, que é isso que você mostrou com o pêndulo, né? Isso. Você identifica. E a radiônica é um aparelho eletrônico que emite frequências.
Então, se é programado pela radiônica, é porque existe um aparelho eletrônico que faz essa programação. Correto, professor? Aqui é uma máquina radiônica, Isso. tá? É uma máquina radiônica que eu Tem projetei há muitos muito tempo atrás. radiestesistas que falam, eu faço radiônica, e é uma mesa com gráficos. Isso não é radiônica. Radiônica tem que Não, ter eletricidade, né? sim. Mas aqui é o seguinte, continuando, que você vê, a pergunta que a Cláudia fez me obrigou a dar uma volta rápida para vocês aqui. Que Sim. a partir do momento que eu comecei a ver o efeito das meditações nas agulhas darem um resultado interessante, e depois de ter conhecido alguns radiologistas, né, que me permitiram, que me pediram para fazer máquinas radiônicas, coisa que eu demorei uns 2 anos, mais ou menos, para começar a projetar. Então, não é algo simples, né? Você vê que vai longe. Com a máquina na mão, eu resolvi programar nessas bolinhas as meditações que eu ensino para vocês. Ora, eu fazia com agulha, mentalizava. Falei, pô, se eu colocar na bolinha de vidro, se eu colocar, será que será? Aí surgiu o cristal radiônico em 2008. Entende? Surgiu o Então, cristal, e se a gente pensar, juntou o Raul em tudo. Juntou o Raul curioso da criança, juntou o Raul engenheiro, juntou o Raul acupunturista, juntou todos os Rauls estão dentro dessas acosferas que a gente recebe é e que a isso. gente trata nossas crianças, nossos adultos, qualquer idade, né, Raul? A gente E aí a pode. curiosidade foi o seguinte: primeira vez, inclusive no YouTube, tem um diálogo lá, foi em 2008. Eu falei, "Olha, tive uma ideia, mas eu preciso pesquisar antes, senão o pessoal vai me crucificar." 6 meses depois, depois de ver no ambulatório a coisa, no meu consultório a coisa aconteceu, putz, que eu vou começar a contar isso para o povo aí, né? Então, a primeira coisa que eu fiz em termos de cristal radiônico foi para cura de dores na orelha. Por isso que o pessoal conhece os cristais radiônicos mais na orelha, mas serve para o corpo todo. Uhum. Então, eu comecei a resolver todos os casos de dores com o cristal radiônico. Até que depois de um ano, mais ou menos, eu comecei a perceber a possibilidade de trabalhar o psiquismo, onde eu criei, então, o protocolo de liberação do Shen, que hoje a gente mudou o nome dele para IMRT. O IMRT fui eu que desenvolvi, tá? Eu só dou autorização para o Alex ensinar para vocês, que ele tem uma experiência clínica tão absurda que não tem pessoa mais preparada para ensinar para vocês. Então, a gente criou Ah, o protocolo de liberação do Shen, que era o nome original para essa técnica. Foi mais ou menos em 2009 que a gente criou essa técnica e comecei a divulgar. Inclusive, tem um vídeo histórico no YouTube chamado Curando Mágoas em 1 Minuto. Foi de uma aluna que a gente filmou. Bom, sumiu. Tem milhares de Esse vídeo visualizações é aquele vídeo. incrível, porque foi assim, você não chegou em nenhum passo lá adiante, né? Foi embora. Até ela ficou assim. É muito legal esse vídeo seu. Então, vai longe, né? E aí começou a pesquisa. Veja que isso que é legal, né? O meu foco sempre foi que raio que tem aqui, né? Eu sempre me preocupei no seguinte: eu não estou interessado na Acusfera, eu não quero vender isso aqui para vocês como um produto, mas sim a filosofia que eles contêm, entende? Porque quanto mais vocês conhecem a filosofia deles, melhor é o resultado. E nessa pandemia, né? É engraçado que uma das primeiras pessoas para quem eu ensinei essa técnica foi o Alex e para o Marcos lá no Rio de Janeiro, uhum. né? E praticamente foram eles que realmente abraçaram
coisa para valer. Tanto que o Alex ficou testando essas aquosferas em ambulatório, criou uma riqueza de detalhes. Essa aurículo reflexa mesmo que ele desenvolveu é fruto de observação da aquosfera, né? Então, ele tem uma experiência clínica para passar para vocês absurda, né? E eu, nessa época da pandemia, né, quando a gente parou, eu falei, Raul, a gente foi conversando, vamos dar um jeito de começar a fazer isso online? E eu tinha publicado esse livro, né? Aqui, Terapia dos Cristais Sagrados, Psicologia Zonde e Acupuntura no século XXI. Ele já tinha me convidado várias vezes para fazer alguma coisa, né, em conjunto. Falei, olha, Alex, acho que agora com esse livro aqui eu consigo, realmente. Você ensina para o pessoal a parte, né, clínica, que é o que interessa, né? Porque, putz, vocês que têm que ter resultados clínicos, vocês têm que resolver problemas. Aquela coisa do arroz com feijão do consultório, quem está preparado para isso é ele. Ele e o Marcos, nossa senhora, tem uma experiência que eu não conseguiria passar para vocês nunca, né? Se ele resolveu aí, a minha experiência de consultório é uma coisa. Ele teve uma escola por detrás disso, com uma experiência ambulatória absurda, né? Entende? Então eu falei, putz, vamos embora. Você ensina isso aí, eu vou me esforçar em passar para o pessoal a parte da filosofia, o que está por detrás, né? Porque você se especializou nessa parte de resolver a coisa, né? E é por aí. Não sei se ficou claro para você. Se alguém quiser perguntar alguma coisa nesse Ficou meio bem caminho, claro, e eu acho, eu dando o meu depoimento como terapeuta, eu nunca tive na mão um material que eu usasse, juntasse duas coisas que eu acho muito importante estarem juntas, que é o emocional da pessoa e o físico, né? Antes a gente tinha uma tendência a ir só para os sintomas, só para a parte física, só para aquela parte. Agora não, a Psicosfera traz de uma forma assim, leve. Mesmo que a gente esteja tocando numa dor, a gente toca na dor de uma forma gentil. Acho que a palavra é essa. Meu muito obrigada, Raul, porque eu realmente sou muito encantada com o material, com o que vem dentro do material, com todas essas meditações que eu escrevi aqui no chat. Eu acho que todo mundo devia acompanhar. Professor Raul, toda terça-feira, 5 horas da tarde, disponibiliza esse momento de meditação. No Ele, Telegram. no Telegram, ele faz essa meditação guiada. Então, cada um que está aqui, convidado por alguém, e a gente já agradece todo mundo que está aqui, né? Qualquer pessoa, procura a Vânia, procura a Carol, me procura direto o Raul, que vale a pena você tirar 40 minutos. Não dura muito mais do que isso, né, Raul? Quase é, toda quinta 20 A não minutos, ser que a em gente média tenha um 20 minutos. bate-papo inicial e aí pode levar um pouquinho mais de É, tempo. tem dia que a gente chega inspirado, vamos conversar alguma coisa aqui, né? Sim. A gente tem amizade com o povo aí de longa data, né? Como é que você está? Isso, aquilo, aí conta uma coisa, conta outra. Emenda a conversa, a gente, quando vê, já era. Mas, é, mas a aquosfera, a gente mudou o nome do cristal radiônico para aquosfera, foi uma estratégia de marketing, Uhum. né? Porque eu sempre falei, o conhecimento chegou. Eu passei 14 anos pesquisando que raio de energia que é essa aqui. 14 não, 17 anos. 17 anos pesquisando que raio de energia que tem essas meditações, tá? E hoje chegou o conhecimento. Por isso que a gente chama de aquosfera healing, educação da mente, né? Uhum. Vânia, quer fazer uma pergunta? Quero. Vontade. Primeiro que eu acho lindo, né, como que o professor conseguiu unir tudo isso, como a Cláudia estava falando, a filosofia, a engenharia, a energia, essa mistura toda.
Agora, eu vejo uma dúvida comum nas pessoas, professor, que é quando fala-se do baguá, a maioria remete ao baguá, ao Feng Shui. Então, eu queria que o professor Ah, tá. explicasse um bocadinho, né, sobre Ah, isso, tá. né, o porquê dessa outra escolha, né, e essas diferenças que não É entende o muito do seguinte, baguá, o que que é? a acupuntura ela foi traduzida e foi reformada na China, como eu comentei com vocês. Se você revirar as informações, vai descobrir que tudo nasceu dos. Porque em termos de trigramas, a gente fala que é o seguinte: Raul está tendo uma instabilidade lá na internet dele, mas ele deve voltar já já. opa, caiu É, rapidinho. Pessoal, trava- você caiu, machucou? Não, ainda bem, Então vamos ainda bem que embora. deu tudo certo. Em termos de. Está meio instável a internet aqui na minha casa, então por isso que eu estava preocupado. Então, de vez em quando. Mas em termos de trigramas, quando você pega os trigramas, tem aqui à disposição deles, né? E tem duas formas de você desenhar os trigramas no que a gente chama de baguá. Uma delas chama-se céu anterior, a outra céu posterior. O Feng Shui, ou Feng Shui, que o pessoal fala, é a disposição do céu posterior. Só que, veja, na sua origem, quem que é mais importante? O que veio antes ou o que veio depois? é, Então, o céu anterior é muito mais importante que o céu posterior. O céu posterior, ele representa o quê? Representa o meio ambiente, entende? o É, manifestado. entende? É o manifestado. O céu anterior representa o que está dentro de você, entende? Então, existe aí um pouquinho de más interpretações, definições. O pessoal inventou um monte de coisas, e se você começar a questionar sobre as suas origens, realmente você vai ver que você tem que repensar alguns conceitos que estão totalmente confusos. Por isso que eu organizei um curso bem amplo para explicar isso para vocês, que a gente denomina de Ecosfera Healing Educação da Mente, para você beber do conhecimento das minhas pesquisas, e entender, é, inclusive, isso aqui, né? Que a gente não ensina vocês a fazerem cura à distância através das ecosferas. Pois bem, quando você põe uma ecosfera no seu dedo e põe no mapa, mentalmente você sintoniza a energia da ecosfera em você e você mentaliza isso lá no paciente, entrando lá e fazendo um trabalho. Não é assim que vocês fazem? Agora, vocês colocaram uma ecosfera no paciente fisicamente? Não. Eu emprestei para você uma ecosfera, que você colocou o dedo nela, e aí você mentalizou aquela energia da ecosfera que foi para ele. A partir do momento que você começar a compreender a filosofia disso aqui, você vai, de repente, se perceber, só de pensar, você já sintoniza essa energia e atua. Embora esse raciocínio primário, depois de um tempo, ele me fez perceber uma coisa interessante, né? Por mais que eu consiga me tornar independente dela, quanto mais eu me acho independente, mais dependente eu estou. Curioso? Vou explicar para vocês de uma outra palavra, de uma maneira meio jogo de palavras. Quando você tenta definir o que é esse código aqui, ele não é mais o código,
entende? Então a A aquosfera está em harmonia, constante evolução. a harmonia que está aqui, contida nesse código trigramático do céu anterior, representa o humor do Criador do Universo. E para você se aproximar desse conhecimento, você só consegue se aproximar com humildade. É igual nas pirâmides do Egito, quando você quer adentrar na Câmara do Rei, das câmaras lá nas pirâmides do Egito, você entra por um corredor que ele vai afunilando e você tem que ir abaixando a cabeça e entrar de lá cabisbaixo, como quem diz, né? Só os humildes chegam à Câmara do Rei, né? Então, a partir do momento que você começa a compreender isso, né, as coisas começam a fazer sentido e você começa a ter cada vez melhor resultado. Então, o que seria a Aquasfera Healing? Você consegue entender um pouquinho dela? Na hora que a É, gente entender, ela já mudou. Já me deu mais do que eu esperava. É, então, ela veja, está em constante evolução, né, Raul? Ela não, sim. não é, ela está, né? Agora, o curioso, quando recentemente, nessa última turma que eu estou encerrando as aulas com eles, vou terminar a aula com eles agora em março para começar uma outra turma. Eu comentei com vocês, até fiz o hexagrama natal de vocês três aí, falei, poxa, nossa senhora, né? Essa dupla, esse trio, né? Fiquei muito feliz em conhecer vocês pela possibilidade que esse hexagrama me revelou. Embora vocês possam falar, putz, mas eu acho que eu não pode ter certeza que vocês são especiais, né? E que a partir do momento que vocês trabalharem aquilo que está, os espinhos que estão impedindo de vocês manifestar aquilo que vocês têm dentro de vocês, é isso que vai se manifestar, pode ter certeza. É isso que vocês são, né? Então, qual que é o objetivo da Aquasfera Healing? É justamente liberar as amarras das pessoas para que elas manifestem o seu destino, né? O Jung dizia, e não só o Jung, toda a psicologia diz o seguinte, que quando você se coloca dentro do seu caminho, as coisas fluem com uma naturalidade absurda. Quando você está fora dele, você só leva paulada, só leva pancada, né? Você só encontra pedras no caminho, né? Então, o universo ele é inteligente. Olha, não é por aqui que você tem que caminhar. Embora eu sempre diga o seguinte, cuidado com o que você pede, tá? Quando você pede quando você tem um pensamento bíblico que é interessante, não que a gente seja religioso, né? Como eu comentei com vocês, a gente fez estudos de religiões comparadas e a gente vê que todos eles pregam a mesma coisa, tornar as pessoas melhores, onde quando você pergunta, poxa, por que que Deus, com toda a sua sabedoria, todo o seu amor, porque se vocês olharem para esse código aqui, você só vê harmonia, sabedoria, bondade, equilíbrio. Perfeito. Aqui é uma energia perfeita. Fala, pô, mas como é que isso aqui pode gerar sofrimento? O que que as pessoas sofrem, né? E esse pensamento bíblico fala o seguinte, olha, eu pedi força para Deus e Deus me deu peso para eu ficar forte. Eu pedi sabedoria, ele me encheu de problemas para eu ficar sábio. Eu pedi amor, ele me encheu de pessoas doentes para cuidar, para desenvolver esse amor, né? Porque nós vivemos num plano dual em que existe o oposto. O que você pede, né? Para você ter, você tem que ter o oposto. Você tem que, entende? Então, eu
difícil, pode observar, dificilmente vocês vão encontrar empreendedores aí que não levaram pancada na vida, né? Então, se vocês conseguiram o que vocês têm hoje, pode ter certeza que vocês passaram bons pedaços para ter o que tem hoje. Não veio de graça, não, né? E as coisas que vêm fácil, vão fácil. As coisas boas são conquistadas com, né? Como diz o velho ditado, não, o aço tem que ser temperado no fogo da adversidade. Enfim, né, a gente vai melhorando. Então, o que que é a Acusfera Healing, né? Justamente isso, fazer com que as pessoas sigam o seu destino natal, né? Porque até então, quando estou falando de destino natal aqui, isso me foi permitido construir neste ano, tá? Porque a gente já vem trabalhando essas informações faz tempo, né? Há 3 anos atrás que eu, observando as teorias da acupuntura, vi a possibilidade de criar alguma coisa nesse sentido, por conta de alguns contextos da teoria da acupuntura que ninguém ensina, né? A gente foi burilando, trabalhando, até que, tum, encaixou. Falei, deu certo. Fechou o raciocínio. E aí, por que não passar isso para vocês, se está tudo certo? Ora, como comentei para o Alex, né? A Acusfera só fica fazendo IMRT, mas fazer o IMRT para levar a pessoa para onde? Mas ele falava para mim, não, mas o importante é você fazer o IMRT, a pessoa está bem, quando ela precisar de ajuda, ela vem de novo. Mas eu nunca me contentei com isso, né? O Alex tem uma mentalidade muito prática, e isso aí que é legal, né? E, o que interessa é isso, né? Eu Muito até legal, brinco são com É que eu ele. acho vocês três, né? A mentalidade de cada um ocupa um espaço que complementa o trabalho do outro, a forma de Isso. pensar do outro, e juntos vocês formam essa força. E agora, associar. Vocês ainda não vislumbraram o que eu vislumbrei na criação desse IM, desse, né? Que o IMRT eu que criei, tá? Uhum. E o hexagrama natal também foi criação minha. Não que a gente queira fazer com que a pô, veio para mim. Foi E Veio para você mim. tem permitido, um projeto né? para o próximo ano, de algum curso? O que que você É o pretende seguinte, ensinar de hexagrama natal? sim, mas só deixa eu dar uma complementada para você da importância do que a gente está desenvolvendo aqui, que eu brinco com o Uhum. Alex, né? Olha, Alex, nós estamos conversando com pessoas inteligentes, existem faculdades, existem médicos, existem psicólogos. Se nós não mostrarmos conhecimento, nós nunca vamos passar de simples, aplicar técnica, entende? Da Uma bolinha. técnica terapêutica, não é? Perceber. Mas aí, o que que isso tem? Isso aqui é uma acusfera, uma bolinha de vidro programada que você aplicando determinada técnica, mas onde que isso vai me levar? Ora, vocês são curiosos, uma hora você vai chegar e falar, que raio que é isso? Que está por detrás disso? Que mecanismo que foi esse que eu coloquei na orelha, sumiu uma mágoa, um trauma, desapareceu? Putz, o que aconteceu? Uai, não estou entendendo nada aqui, O AI é meu, Raul. não é? O AI é de Minas, é meu, hein? Você fala, ué, uma hora vocês vão querer saber, no tempo certo. Sim. Então, a gente tem que estar preparado para explicar, né? E o que eu fiquei contente neste ano, como comentei,
foi justamente na descoberta desse hexagrama natal que ele tem uma particularidade muito profunda. No campo da psicologia, do conhecimento da psique humana, existe uma questão que circula no meio científico, que dura mais de 300 anos, que eles querem saber sobre, e nós temos a mente humana e o cérebro. A nossa mente nasce do desenvolvimento biológico do cérebro, ou a nossa mente nasce além desse desenvolvimento biológico. Por isso que surgiu, inclusive, uma corrente que chama-se monista e outra chama-se dualista. A corrente monista é a corrente mais forte, que diz que a nossa mente nasce do desenvolvimento do cérebro. A corrente dualista diz que existe algo além, existe uma essência, existe uma alma. Mas daí os monistas perguntam para eles, então prova para mim que tem isso. Daí eles correm para aquela experiência de quase morte. Já viram aquela experiência de quase morte? Em que a pessoa sai do corpo, um problema de saúde qualquer, principalmente quando para o coração, tá? Tem uma parada cardíaca, porque quando o seu coração parou, depois de 30 segundos, não tem mais irrigação de sangue aqui, ó. E clinicamente, seu cérebro é dado como morto. E aí a pessoa é socorrida lá pelos médicos, pelos paramédicos, depois de uns 15 minutos, o cara acorda de novo, volta o coração a bombar. E ele conta tudo o que aconteceu no momento que ele estava com seu cérebro clinicamente morto. E que raio que é isso? Mas daí os monistas falaram, se você explicar para mim, né? Aí, como não tem palavras para justificar, fica claro aquele jogo de um empurra para um lado, outro para o outro. Ou seja, onde é que entra o hexagrama natal? Ora, na astrologia ocidental, nós não temos o mapa astrológico. Hoje a astrologia é considerada científica em alguns países, inclusive, que ela tem uma capacidade, porque de tanto eles cruzarem dados, eles começaram a gerar um nível de acerto muito bom. Mas a questão da que a astrologia é aquela coisa de você ter um mapa para, olha, tal mês não é bom aqui no futuro, então eles ficam aconselhando. Olha, você passou isso aqui na sua infância por conta disso, esse planeta retrógrado, aquilo tudo, né? Eles falam é assim que funciona a astrologia. Não estou aqui para dizer que não funciona, tá? É um estudo porreta. Agora, o hexagrama natal, depois que eu construí, eu comecei a cruzar informações com dados de personagens, né? Eu tenho alguns aqui, eu não quero mexer nisso agora, que vai dar um rolo só, né? Deixa eu ver se conta aqui. Vale a pena você dar uma pincelada nisso agora, porque tá aí, né? Você está movendo isso, é uma novidade para todo mundo que está aqui e não está próximo de você, como nós três que já vimos É. isso. E a leitura que a gente recebeu é muito interessante, né? Do que. É um presente, foi um presente. Está aqui. É tanto papel espalhado. Ó, a lista. Vou colocar meio de longe. Ó. Aqui. Né?
aqui, mais essa. Essa é a lista de testes que você já fez com Eu pessoas peguei de famosas. personagens, por exemplo, ó, Bolsonaro, Jim Carrey, John Kennedy, Lady Gaga, Lula, Madonna, Gandhi, Malcolm X, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Prince, Rainha Elizabeth, Roberto Carlos, Ariana Grande, Beyoncé, Bob Dylan, Jung, Cazuza, Chaplin, Chico Xavier, Trump, Elvis Presley, E nós quase três. 100. E nós três. Quase 100. Porque é bom você pegar a história primeiro, né? Você pega alguma coisa histórica e depois, por alusão, né? O Alex falou, agora cruza isso com astrologia para ver se bate. 90% de acerto, em média. Muito bom. Só Entende? precisa do nome e data de nascimento, né? É, o Hora nome, data de nascimento e horário. Não, é É, horário de nascimento, é. é. A partir daí você consegue descobrir sobre a essência das pessoas. E não só isso, o lado legal dessa história do hexagrama natal, que ele se interliga com seus órgãos internos, para com possível previsão de alguma problema de saúde, tá? Se interliga com seu psiquismo de uma maneira muito profunda e ainda mostra para você seu destino. E veja que é uma data, é uma coisa que você calcula só da hora do nascimento. Não tem aquela coisa do trânsito. A astrologia fica lá calculando o trânsito. Pois é engraçado que você vê nesse hexagrama natal, né? O que acontece com a vida da pessoa quando ela se distancia do seu destino natal. E, ao mesmo tempo, você vê aqueles que estão grudados no seu hexagrama natal, como que eles conseguem fazer coisas interessantes. Então, qual que é o objetivo em terapia? Olha que coisa bonita, né? Você pega, faz o mapa natal de um paciente, você não vai ficar falando para ele do que está acontecendo. Ele conversa com vocês, é assim, mas você bate o olho, vê a queixa dele e você mais ou menos sabe para onde ele vai dirigir. E tem uma coisa muito bonita por detrás disso, que o hexagrama natal, ele é todo em cima de trigramas. Acontece que quando eu publiquei esse livro aqui, tá vendo? Psicologia Zonde e a acupuntura no século XXI, o Dr. Zonde, que é esse psiquiatra húngaro, ele fez um mapa, um tratado de psicologia do inconsciente familiar, que está ligado a 8 pulsões. E essas 8 pulsões, por coincidência, se encaixam com precisão absoluta nesses 8 trigramas. Então, através de um teste de fotografia fotográfico, você tem condições de olhar nesse teste fotográfico e verificar onde que ele está destoando do seu hexagrama natal, para ajudar ele via IMRT. Entende? Uhum. Então, veja que a gente está aí com uma ferramenta na mão, como comentei com vocês, que vai dar um norteamento para solucionar essa questão do monismo e do dualismo, que não conseguem ter argumentos. E aqui, se você juntar o teste de Zonde, que é um teste real, é impressionante como ele faz o mapa dos problemas que você está passando no momento. E você cruzando no hexagrama natal, você tem um recurso terapêutico. Porque, veja, a dificuldade, é muito fácil você chegar para o paciente e falar, você tem uma mágoa, você tem não sei o quê, mas chega uma hora e fala, putz, mas como é que eu vou tirar alguma coisa do paciente? Eu me conheço? Se é difícil eu me conhecer, imagina tentar conhecer o outro.
Tenta lembrar de alguma coisa desagradável. Você tem alguma coisa que te incomoda? Alguma lembrança? Depois que você limpou uma porção de coisas, pelo menos a gente consegue, em termos de IMRT, ajudar muita coisa. É absurdo que a Tirar situação várias está aqui. camadas, né, Raul? Mas em termos de terapia, a gente sempre fala o seguinte: tem o presente, o passado e o futuro. A primeira coisa que você faz é trabalhar a questão do passado. Passado. Aí surgiu as coisas do presente. E o futuro? A Deus pertence. Né? O que você quer melhorar? Com a hexagrama natal, você tem um norte para falar, não, caminha por aqui, que aqui você vai se dar bem. É por ali que o cara tem que caminhar. Entenderam? É. Mas vocês veem, se vocês me deixarem falar, vocês nem perguntam nada, eu vou falando um monte de coisa. Mas, meninas, A vocês gente que só estão tá, a assistindo gente aqui, só se tá alguém quiser absorvendo. perguntar alguma coisa, A fique à gente só tá vontade, tá? absorvendo, Raul. O que é isso? Ô, Raul, algumas pessoas que estão aqui eu sei que são terapeutas, algumas eu sei que são auriculoterapeutas. Então, você podia falar desse curso, você já está com ele formatado para o ano que vem, não é isso? Sim, já tenho ele formatado. Inclusive, comecei a fazer vídeos curtos para divulgar a Divulgação. partir de hoje, né? Aham. Em março, eu vou começar esse curso. Porque, veja, em termos de acupuntura, algo que sempre me incomodou, como eu falei para vocês, é que ela veio truncada, né? Hoje a gente compreende bem como ela foi deturpada de informações primordiais, né? Tiraram a alma do aprendizado da acupuntura. E nesses 17 anos de pesquisa dos cristais zodiacos esferas, e a gente escreveu 4 livros nesse intento de tentar traduzir, a gente se preparou para conseguir fazer uma releitura de toda a acupuntura em cima da teoria dos trigramas, ou seja, ensinar você todas as teorias da acupuntura em cima da lei dos trigramas, para vocês compreenderem, né, o que está por detrás disso aqui, ó. Esse curso, então, é uma base filosófica, é algo mais voltado para. É um curso de acupuntura, todo ele baseado na filosofia dos trigramas. Sobre os 5 elementos, trigramas na brincadeira. Psicologia, trigramas no centro. Entende? Uhum. Ah, sobre técnicas de tonificação e dispersão. Não é? Ah, madeira gera fogo, não sei o que, não. Trigramas, como que os trigramas atuam? Né? Meridianos, uma coisa que pouco a gente comenta sobre os meridianos, que os principais meridianos de acupuntura não são os meridianos principais, são os meridianos distintos e os meridianos, como o, eles chamam de grandes meridianos ou então canais unitários. Houve algumas interpretações, né? Houve algumas interpretações. Eu ensino para vocês a trabalhar o psiquismo humano pelos canais unitários, sem se preocupar em trabalhar com 5 elementos. Essa ideia de 5 elementos é uma ideia que foi sintetizada, que tira os trigramas da jogada e que vocês ficam perdidos. E quando vocês começam a ver a alma que está por detrás dos 5 elementos, que são os trigramas, porque veja, para explicar sobre o nosso organismo, o princípio da acupuntura é o seguinte: tudo nasceu daqui. Inclusive, originou-se o I Ching dessa brincadeira, porque o I Ching, que são os hexagramas, eles representam a consciência do ser humano. Então, a partir do momento que você começa a entender que os trigramas encaixando nesses elementos que foram passados para vocês, abre-se um leque de possibilidades
absurdo para entender, né? Que o que foi passado para vocês, em termos de acupuntura, que foi passado para mim há muito tempo atrás, era apenas uma base bem simplória, porque o que interessava era a seleção de pontos e terapia, né? Então, e aí você não tem resultado. Porque, como eu comentei, o grande segredo é você entender essa linguagem trigramática. Se as acusferas têm o efeito que têm, é que ela fala a linguagem trigramática que existe no nosso corpo. Inclusive, eu tenho que levar vocês a compreenderem que os seus pensamentos, eles são trigramáticos, circulam na sua cabeça. O seu código, o seu cérebro é um tradutor de uma linguagem trigramática. A natureza toda conversa nessa linguagem dos trigramas, os animais, os vegetais, os minerais, todos conversam nessa linguagem dos trigramas. Então, quando você entra nesse universo, você começa a adquirir poderes maiores, coisa que senão você vai ficar apenas, qual ponto que eu uso? Entende? Uhum. Uhum. Que trigrama que está ligado àquele ponto? O que ele significa? Deixa eu dar um exemplo para vocês, em termos de 5 elementos. Quando se fala em 5 elementos, o elemento madeira, ele tem uma conotação de crescimento. Mas veja, você quando pensa no elemento madeira, você pensa no vegetal crescendo, né? Agora, o que existe em nós é a vontade de se desenvolver, de crescer, né? É um impulso emocional que impulsiona você se mover, que é simbolizado pelo trovão que está no elemento Trovão. madeira. O trovão e tem o trigama do vento também junto com o elemento madeira. Agora, veja que o elemento madeira, ele não se transforma em fogo, Uhum. mas o fogo é o trigama do fogo. Sabe o que significa o fogo? O trigama do fogo? Consciência. Então, o elemento madeira, ele vai despertar a sua consciência. Como quem diz, né? Opa! Então surge alguma coisa, uma vontade de crescimento na consciência. E vai dar um fruto. Uhum. Vai gerar um movimento que vai ser o elemento terra, que é justamente o fruto, o resultado. E quando surge o resultado no elemento terra, que está ligado ao trigama da montanha, surge o quê? A reflexão. Você vai começar a ponderar o que eu criei. O que eu criei foi bom ou não? Entende? Então você tem que começar a pensar nos 5 elementos mais a nível de consciência, que expande absurdamente a compreensão do pentagrama. Então, estou dando só dar uma noçãozinha Uhum. rápida aqui, porque quando você faz isso mais visualmente, vocês conseguem entender melhor. Quando vocês têm uma preparação prévia sobre os trigramas, fica muito mais fácil. E aí vem outra questão que a gente aborda muito nesse curso, por exemplo. De onde é que surgiram os 5 elementos? Como é que os 5 elementos plasmaram-se no universo? Hum? Pois pesquisando, a gente conseguiu descobrir. Através dos trigramas, a gente consegue explicar isso para vocês. Entende?
como que através da teoria do Big Bang se plasmou através da luz os 5 elementos, como eles foram criados ao longo de bilhões de anos. Não foi uma coisa criada assim rapidamente, né? Uhum. Então a gente vai evoluindo o conhecimento, porque essa parte terapêutica, né, da Aquasfera Healing, que o Marcos e o Alex estão pilotando para vocês, é de suma, é prática clínica, para fazer vocês Sim. resolverem o problema, terem resultados terapêuticos, né, conseguirem encher seus consultórios, ganharem dinheiro, né, terem sucesso profissional. Agora, eu fico rezando aqui para que vocês não deixem eu morrer com essas informações que eu vim colecionando, né? Para vocês aí levarem isso para frente, porque eu já estou com meus 70 anos aqui, né? Quando daqui a pouco, 75 anos, já não está mais com aquele gás todo, né? Então, Tem que não tem. né? Eu Vai pretendo colocando a publicar um livro. aquosfera, vai colocando a aquosfera, vai aumentando sua energia, vai aumentando É, mais informações para nós. Nem olha, vem que não se eu tem. puder, se eu puder, eu vivo 100 anos, né? Mas quem manda na vida não sou eu, né? Mas eu vou publicar É, um livro para vocês com mais carinho aí, com mais calma. Mas legal. o curso já está aí, né? Quem já adentrou nesse universo, aproveita o gancho, começa já a informar, porque essas informações são muito filosóficas, vocês vão desenvolvendo, absorvendo. Eu tenho alunos que já estão comigo há quase 5 anos, que agora que começaram a acordar para essas informações, porque demora para começar, né? Bom, eu também tenho um pouco de meia-culpa aí, né? Porque eu tive que, veja, que essas informações que eu estou passando para vocês não tem em livros. Vocês não encontram nem da China assim, esse negócio. Não tem. A nossa mente ocidental tem uma maneira muito Né? racional assim de É, aprendizado, né? Tem um como é pouco que é de com vocês? dificuldade. O Mao Tse-tung, ele mandou até colocar fogo no livro I Ching. O governo chinês é um governo ateísta. Você é proibido de falar da parte espiritual da medicina chinesa. Se você falar isso lá, o cara chega e creu. É, Enfim, isso que eu estou comentando com vocês, que eu estou falando para vocês aqui, não tem na China, não, esquece. Esquece mesmo. Tem. É proibido de falar, né? Talvez esteja lá na Coreia do Norte, talvez tenha, no Japão, talvez tenha um pouco dessas informações, porque ela escapou, né? Ela existe, circula para fora da China, mas é. o pessoal pensa, vou lá, lá na China para ver se aprende acupuntura. Ah, esquece, não tem mais não. O que existe lá é só templo, né, e história, né? E do jeito que a gente traduziu isso para vocês aqui no Ocidente, só tem um maluco que está aqui diante de vocês que tem essas informações hoje. Né? Raul, eu acho que o seu curso você vai fazer também à distância, vai ser gravado, tudo, né? Sim, vai ser tudo à distância, né? Vai ser E vai ser gravado, gravado, importante. vai ser, só que vai demorar um ano de duração praticamente, né? São Aham. 12 meses de curso. Que, veja, a gente vai rever toda a história da acupuntura, agregando na história da acupuntura a psicologia ocidental. Uhum. É muito profundo, Muito bom. né? Não dá para ser tão pouco tempo, né? É algo que é muito profundo, precisa de tempo, né? Até para a gente absorver também, né, professor? Para a gente poder. Porque uma coisa, eu pelo menos sinto isso quando faço os meus cursos, sejam eles quais forem. Você pega o conhecimento, você lá entende, mas depois é com o tempo que você vai maturando aquilo, né? E na vivência Isso. mesmo do teu dia a dia que você vai, espera, aquilo que o professor falou, agora eu estou vivendo, agora eu estou a perceber como é que isso está funcionando, né? Então a gente também precisa desse tempo de consciência, né? É por isso que o curso do Alex é o mais importante. Prático. Uhum, exato. Prático para aplicação imediata, Uhum, Uhum. né? Agora, se quiser entender o que é Aquasfera Healing, aí tem que fazer o curso que você está desenvolvendo. Porque o Alex está concentrado lá. Eu falei, não,
cuida dessa parte prática, que isso aí é importantíssimo. E depois, quando vocês terminarem o meu curso, vocês vão descobrir que é uma coisa, tudo se resume no IMRT. Eu ia Tudo perguntar no isso, R. professor, eu ia perguntar sempre assim, ok, com esse curso, qual é o objetivo do professor no final? No final, eu quero que vocês sejam capazes de... Serem educadores da mente. Esse nome é estratégico. Nós não podemos ser psicólogos, mas professores da mente nós podemos ser. Uhum, uhum, Educadores da mente, utilizando conhecimentos da medicina chinesa, chinês, com certo. recursos da psicologia ocidental, que nos permite avançar tremendamente nessas informações. E, como disse, né? Esse hexagrama natal é absurdamente impressionante. Se alguém aqui, inclusive, quiser que eu faça o hexagrama natal dele, é só passar para mim a data do nascimento e eu, se tiver horário, que eu mostro para vocês como é que é. Depois você me diz. Não Aproveitem que é tanta percam generosidade. essa Tem alguém aqui que está presente? Brin- oportunidade. Brinde da live, brinde da Olha live. o Brinde que da é live, eu isso. também acho. Brinde da live. Vocês vão E entender o o que é que é muito, isso. o que é muito legal que você falou da outra vez, Raul, que tem muita gente que, eu não sei exatamente se eu nasci 7 ou 7h30. Você falou que tem uma grade de 2 horas aí, né? Tem, Porque a gente usa o tem. relógio chinês, né? Isso. É curioso os chineses desenvolverem a marcar o tempo de 2 em 2 horas, né? Sim. Depois aqui no Ocidente a gente fez a coisa de hora em hora. Estamos aqui com a Dani, a Nádia, a Priscila, a Sueli, a Viviane. Alguém aí que está com coragem? A gente tem outras pessoas também no YouTube, tá? Gente, Sim, no esse YouTube tá hexagrama aqui, olha, natal, a Maria Alvim já passou a data aqui no YouTube, professor. Maria Alvim Muito foi bem, super, Maria. super esperta aqui no YouTube, ela já passou a data e as horas. Tenho tudo dela, o nome, data e hora. é? Olha só. Uhum. Deixa É eu isso, pegar. Maria, o negócio é ser a gente ser esperta, tá vendo? Isso. Falou, mandou, né? O Raul vai fazer ao Eu vivo agora? Na hora? vou compartilhar para o Vai. pessoal ver aqui, ó. Olha que fantástico. Vou compartilhar a tela para ela ver aqui. Como é que ela chama? Então, ela chama Maria É, das Graças Maria das Graças. Ela nasceu ao... que dia? Peraí, que ainda tem mais. Peraí, tem mais nome. É Alvernaz, a dela. Maria Alvim, né? Ah, tá. Não, não ela precisa do não nome falou assim, completo, ela falou não. Maria da... Ah, Não não precisa? precisa. Ok, ok. Então, 31/10/61. 31/10/1961, Isso, às 15h15. 15h15. Uhum. Ai, professor, olha, continua que tá bombando agora os comentários no YouTube. Ah, vocês são espertos, né? 31, Agora vocês vêm aqui comentar tudo. Pois 10 é. É trinta e um de do impressionante, 10 de gente. 61 1961. às 15h15. Juventude. Oh, Maria. Maria das Graças. É interessante que nesse hexagrama natal, a gente fala que existe uma coisa extra. Porque quando se fala em comportamento, a gente fala o seguinte, que na psicologia fala, você nasce e o meio ambiente vai te forjar, sua família, seus parentes, o meio social. E na medicina chinesa eles falam que existe a energia do momento que você nasceu, que vai registrar no seu inconsciente uma informação muito importante. Então veja, Maria da Graça, você nasceu no ano, havia metal, que são valores, a terra, acolhimento. Como quem diz, faça com que a terra acolha esses valores. Metal, valores, acolha.
Então, não sei até que ponto você aí tem uma preocupação de estar, né, muito certinha, tudo correto, tudo perfeito, entende? Por conta disso aqui, valores, ou seja, a Terra é uma coisa que acolhe. O céu mandou valores, né? Então, o céu mandou valores que têm que ser acolhidos na Terra. E o mês é terra e terra, ou seja, totalmente acolhedor. E aqui é o hexagrama juventude. Sabe o que a gente vê aqui em você? Uma pessoa muito acolhedora, mas em cima de certos valores, né? Você tem essa característica do seu hexagrama do nascimento das energias que estavam presentes no ano e no mês. Agora, o hexagrama juventude, viu, Maria do Graça? É o trigama da montanha sobre o trigama da água. Esse trigama da juventude é o seguinte: o simbolismo é a água que jorra na base da montanha. Ou seja, a água significa sensibilidade, intuição. Leve essa sua sensibilidade com sabedoria. Por isso que é chamado hexagrama juventude. Então, existe essa questão, tá? Que você tem que levar a sua sensibilidade com sabedoria, senão você acaba tendo problemas. Por isso que é chamado juventude, é chamado a juventude. E aqui eu fico imaginando esse conjunto do binômio do ano e do mês, em que aqui existe uma certa rigidez por conta desses valores, faça com que a Terra acolha esses valores. E aqui no hexagrama juventude, a montanha está ligada justamente a essa parte. Aliás, é montanha assim. A montanha está aqui em cima e a água embaixo. Até que ponto isso aqui está conflitante? De duas, uma. Ou você conseguiu realmente levar esses valores com sensibilidade, ou então você teve problemas, tá? Porque você não conseguiu. Mas aqui existe a possibilidade de você ter conseguido aqui levar esses valores, mas é uma coisa muito certinha. Eu vejo em você uma pessoa muito preocupada em fazer as coisas muito corretas, muito acolher muito. E, de certa forma, talvez isso aí tenha prejudicado um pouco o desenvolvimento dessa sua sensibilidade. Porque, veja, a terra absorve a água, entende? A sensibilidade à água. Tem três terras aqui. Teria que conversar com você para entender isso aqui, tá? Mas eu sinto que
uma coisa muito racional. Acho que você segurou essa sua sensibilidade. Você ficou presa. Eu sinto, parece que você está um pouco presa nessa questão aqui. Professor, vou só falar o que ela escreveu aqui. Ela Oi. diz que ela é profissional de saúde e está formando-se em acupuntura. Ela é cantora e preparadora vocal. Só não gosta de chuva, diz ela. Mas ela conseguiu levar os valores com sensibilidade. E sim, é verdade, ela gosta de fazer tudo certo. Ah, que bom. Então, aqui. Mas, embora tenha sensibilidade, ela acho que é muito exigente nas coisas certas. Ai, que lindo. Talvez seja aí Ah, a questão. legal. A Então, Vânia eu vai quero. anotar, professor. Oi. Algumas pessoas colocaram no chat a data de nascimento com horário, e Hum. a Vânia pode passar para você depois, que a gente já está com 1h30 de live, né? Eu Para posso não. fazer mais um aqui só e depois a gente encerra. Tá bom? Mas Ok, então vamos seguir aqui a ordem, tá bem? A essa ordem leitura que da eu Maria da peguei no YouTube. Graça, Vê lá, Vânia. Uhum. me parece que ela é bem rígida, sabe? Embora ela fale que é Muito muito bom, né? sensível, Ela Ela é diz que ela muito é muito exigente, ela falou. exigente. Falamos juntas. não é fácil, não. Porque tem que seguir a cartilha dela. Ai, Tem que muito bom. dançar conforme a música que ela está cantando, Se né, ela estiver Raul? É. cantando, é isso. Vamos lá, quem que é agora? Então, a próxima é a Alessandra. Alessandra? Que Uhum. data que foi? Alessandra Ribeiro, 17/7/72. 17/7/72. Que horas? Às 21h20. Aqui deu opressão. O hexagrama opressão é aquele que tem que levar a sua luz interna, falar da sua luz interna, porque tem muita, tem muito conhecimento dentro, tem uma luz muito grande, e se ela não colocar isso para fora, ela se sente mal. Agora, quando ela nasceu, no céu havia água e na terra havia fogo, como que o universo dizendo para ela o seguinte: olha, faça essa sua sensibilidade brilhar. E no mês era fogo no céu e na terra era metal, como quem diz. Faça esse brilho gerar valores. Então a gente nota aqui, como que chama ela mesmo? Alessandra. Alessandra. Uhum. Alessandra, veja que você tem uma sensibilidade muito grande e você nasceu para fazer essa sensibilidade brilhar, mas brilhar em cima de alguns valores, tá? E esse é o seu desafio, de levar esse brilho interior que tem dentro de você, falar desse brilho interior para as pessoas. Senão você se sente meio para baixo, meio oprimido. Esse é o seu hexagrama, em resumo. Aí você me diz aí. Muito bem, muito bem. Ela ainda não falou nada. Não Mas falou tá nada? cheio de. Tá todo mundo aqui. Eu. A gente vai anotar tudo direitinho para passar para você, Raul, Tá. dessas pessoas. A
Veja que aqui nesse hexagrama tem aqui escrito histeria. Estou falando de maneira bem resumida aqui, porque realmente Sim. histeria, que é a parte de se mostrar, né, de falar, né? Eu não sei até que ponto ela é uma pessoa que gosta de conversar, é muito falante, né? Isso é interessante. Mas se ela tiver isso aqui muito bem, ela vai conseguir colocar esse brilho para fora. Mas se ela tiver impedida de alguma forma de falar isso, ela pode entrar em opressão. Entende? Ela disse que tem muita sensibilidade mesmo. E tá achando tudo muito interessante, está agradecendo. E ela pergunta para ela se como é que ela é em termos de conversar com as pessoas. Ela é bem falante, fala com as pessoas com naturalidade, tem facilidade para conversar com as pessoas, ou ela é meio tímida? Vamos ver se ela me diz. Casal viu. No YouTube tem um delayzinho. Então ela está no YouTube. Raul, você fez um burburinho tão grande que eu acabei de receber aqui no meu celular. Fala para ele que eu estou buscando a minha certidão de nascimento. Se não der tempo, você anota. É, Ai, muito Ótimo. bom. Ó, gente, tacou fogo de novo, Raul. Você tacou fogo de novo. Não é só um esse, menino, não. esse Ela falou que mais hexagrama ou menos, natal, professor, que ela mais ou menos. observa antes de conversar. Ela é Ah, mais de observar antes de conversar. então ela, tadinha, ela tá sofrendo um pouquinho. Ela está sofrendo um pouquinho. Ela Mas tem aí, quando que. ela conhece, ela diz que é falante. Isso é normal. Mas o fato dela ter um pouco de segurar isso realmente faz com que ela ferva na cabeça dela um monte de coisas, fazendo às vezes ela ficar oprimida. Entende? Então tem que liberar ela um pouco mais, essa parte de ser mais extrovertida, para ela conseguir fazer com que esse sentimento interno dela não traga para ela esses problemas. Tem que liberar ela, entende? Uhum. Entenderam? Por conta como é importante conhecer o hexagrama natal, que você vai na ferida da questão. E a gente confirma sobre essa questão da histeria através de um teste fotográfico que a gente ensina vocês a fazerem. Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês terem uma ideia, só para a gente encerrar. Raul, eu recebi uma pergunta. Se não tiver o horário, dá para fazer? Não tem Ou jeito. o programa é inteiro, horário e data, né? Não precisa ser o horário exato, né? Isso, Mas mas mais sem o horário fica difícil, porque você tem 12 possibilidades durante o dia, né? tá. Então fica mais complicado. E a Uhum. Quer ver? Alessandra, o professor, falou assim que ela está oprimida, né? Não está É. conseguindo colocar a voz dela no mundo. E esse é que está sendo o desafio atual dela. Entendeu? Nós temos que ensinar Isso ela a faz colocar todo essa voz dela sentido, no né? mundo. Agora eu estou entendendo ainda melhor com o professor fazendo esse atendimento, meninas. Não sei vocês, mas agora está perceber bem, Com certeza. não é? Entende? Muito Temos que interessante. liberar ela dessa coisa, entende? Então, por essa leitura do hexagrama, você tem um norte terapêutico de uma beleza absurda. Fantástico. E eu estou preparando para vocês para o ano que vem um curso extra do esse hexagrama natal, onde eu vou pegar 40 personalidades da nossa história e mapear ele de ponta a ponta, explicando para vocês detalhadamente sobre cada um, para vocês conseguirem fazer a leitura do hexagrama natal com facilidade. Entende? Porque em terapia isso ajuda muito, como comentei com É vocês, isso que eu ia falar. porque em terapia,
quando a gente atende um paciente, eu tenho medo, eu tenho uma tristeza. Vamos lá, a gente trabalha tranquilo. Uhum, Isso uhum. aí vocês estão aprendendo a tirar de letra. Mas lá na frente, e aí, depois que você atendeu umas 10 vezes o paciente, porque é interessante que vocês vão notar o seguinte, depois de um tempo, na primeira sessão, o paciente vem e despeja um monte de problema para você, ele sai de lá tão bem, que na outra sessão, só dele pisar na sua sala, quando ele olhar para você, ele já fica bem, ele não consegue mais pensar em problema. Já está curado, Ai, né? querido. Começar. Tá todo mundo amando, É, professor. foi muito boa. A nossa live tem assunto aqui para a gente passar a noite, né? Tem muita coisa para a gente Não falta conversar. assunto. É. Foi muito legal, muito rico Eu o ainda nosso tenho mais encontro. 3 aqui, aí depois passo para você, tá bem, professora? É, Tenho Tá 3 bom. tem meninas, a tem no Ivani, a Lilian e chat, a Diana. e Não tem sei da aqui eu não Dani vi. aqui, no Ah, chat ok. do Tá, Zoom vou também. escrever então. Tá, No Vez ou chat do outra eu tá. entro Zoom. no Instagram para fazer alguns mapas Natal pro pessoal, Eu né? já pedi Divulgar. para elas seguirem o Então, professor lá. tá bom? Tá, legal. E na semana que vem, gente, a gente vai ter live com o professor Alex. Aí ele vai Não falar percam. mais detalhadamente, né, sobre o IMRT, sobre a aurículo reflexa e também da Isso. técnica LEP, cirurgia energética, e vai ser incrível. Vai Bem ser bom. prático, né? Não tanto filosófico como que a gente passou por vocês aqui. Uhum. Sim, Tá sim. bom? Mas a gente E tem a que ter Vânia essa quer dar um último base sua recadinho. para ir para a prática, né, Raul? Oi? É aquilo que eu sempre falei, é um complementa o outro. A gente precisa da tua Isso. filosofia Sim, para poder ir corretamente para a prática. Não é pegar um material pelo material. O É material isso. ele tá, Gente, não é nem nós estamos, revestido, ele é nós uma estamos levando energia. vocês para um curso que não existe em lugar nenhum, com uma profundidade absurda. Começando pela parte prática, que é feita pelo Alex e pelo Marcos, e com essa parte filosófica que a gente já está, já toda ela mapeada para vocês. E quem quiser, né, fique atento no meu Instagram, que eu já estou divulgando alguns vídeos curtos, como para vocês terem uma ideia do que a gente vai passar para vocês. E, obviamente, se quiser saber mais informações, entre em contato comigo, a gente conversa pelo Zap, tira algumas dúvidas. Estou aqui aberto para justamente a gente conversar. E quem sabe a gente, o ano que vem, está junto, né? muito Com bom, certeza. muito Nós bom. 3 já estamos dentro. Vânia, faz o convitinho do fechamento para gente. Sim, sim. Então, primeira coisa, agradecer todo o pessoal aqui do YouTube, agradecer o pessoal que está aqui, não é? E deixar um recadinho para vocês que está iniciando o Black Friday, né? Hoje tem muitos professores já lançando aí a sua Black Friday. E nós também queríamos falar que a Black Friday a gente não gosta muito desse nome, né? Porque parece que é aquela semana negra, né? É o consumo, é a correria, são os excessos. E para nós ela ganhou um outro significado. Então a gente chama de Soul Friday, né, que é uma sexta-feira da alma. Nós queremos transformar essa energia numa energia de movimento, que seja de leveza, de recomeço, de cura. Então, para isso, a gente criou a nossa versão de Black Friday, que nesse caso é a Soul Friday, e a gente ainda não lançou. Vocês que estão aqui estão tendo em primeira mão esta informação. A gente ainda vai lançar agora essa semana. Mas hoje a gente já vai deixar aqui um carinho especial para quem está aqui e está nos acompanhando, né? Então vai ser esse nosso presente também, assim como o professor está nos presenteando, né? Presenteando vocês aqui fazendo a leitura, nós também queremos deixar o nosso presente aqui, que é um desconto especial, já que vocês estão aqui, tá? Então depois vocês vão chamar aqui por nós, quem tiver interesse para a gente falar sobre isso. Mas o que que é isso da nossa Black Friday que vai chamar Soul Friday? É um encontro terapêutico, vamos dizer assim, né, online, com nós as 3, vai ser uma vivência, vai ser feita assim no Zoom, como a gente está fazendo, cerca de 1h30, mais ou menos, onde vocês vão poder trazer, seja as dores físicas, sejam dores emocionais, e nós vamos trabalhar junto com vocês, com a Acusfera, né, através das técnicas que a gente andou falando aqui.
Então, no lugar de ser uma sessão individual, nós vamos fazer uma sessão em grupo. Vamos estar todos juntos e vamos estar aplicando o IMRT em grupo, né? Ou seja, vamos estar fazendo esse reset emocional que a gente estava falando aqui, né? Esse verdadeiro reinício. E vamos começar com uma dinâmica artística. Eu também sou formada em desenhos, né? Sou bailarina, como a Carol falou no início. Então, nós vamos estar fazendo esse trabalho primeiro, para ser bem uma forma simples, leve de vocês se expressarem, né? Que às vezes as palavras não saem muito bem, e através do desenho as coisas saem melhor, né? Então, através dessa expressão, a gente vai começar e vai ver o que está escondidinho ali nas entrelinhas do nosso sentir, para quê? Para que depois a gente possa conduzir esse processo de desbloqueio emocional, que é esse trabalho suave, profundo que o professor estava falando, né? E ajudar o corpo e o próprio inconsciente, né? A liberar ali tudo que está preso. E para finalizar, a gente vai fazer a meditação. Outra coisa que o professor Raul estava falando aqui no live para a gente, né? Sobre a importância, né? Dessas meditações. Então, a gente vai fazer essa meditação do Bagual, uma meditação aí energética que vai ajudar o quê? A fazer aquele fechamento, a reorganizar, a harmonizar tudo que a gente movimentou durante o encontro. Então, acho que vai ser um momento de muita presença, de autocuidado, de reconexão com o próprio corpo, e é esse convite aí para voltar para dentro de si mesmo, né? A gente encontrar aí mais espaço dentro da gente. Então, como é essa edição especial, as primeiras inscrições de quem estiver aqui vai nos avisar, né? Então, quando vocês mandarem mensagem para a gente, se tiver interesse, vocês vão colocar assim, ó, eu estava na live do professor Raul Breves, tá? Vocês só escrevam assim, a gente já vai saber e atribui ali um desconto melhor para vocês. Como eu disse, ainda não foi lançada, a gente ainda vai lançar essa semana, mas vocês em primeira mão já ficam recebendo aí, tá bom? Acho que é isso, né? Ah, Mas se faltou alguma que coisa, vocês coisa boa, né? complementem, meninas, por favor. Depois eu quero saber Para a das gente, novidades, hein? Claro que sim. Gente, a gente quis fazer um reset aí também para o final de ano, né? Para a gente se preparar aí para o ano novo, né? Então vai ser o primeiro de muitos encontros que a gente pretende fazer e poder ajudar, né? O maior número de pessoas possível, assim. Tratamento em grupo funciona, o Alex faz sempre também, né? É muito, muito bacana esse tratamento em grupo, né? Então, a gente está aí. Raul, a bom. gente queria então te Bom, agradecer a muito, ideia é multiplicar, né? A ideia é multiplicar, é isso aí. com certeza. Isso é muito É importante. isso Como diz mesmo. uma andorinha sozinha não faz verão. É verdade, exatamente. Se vocês me Nem o permitirem, beija-flor, né, Raul? vou terminar com uma historinha para vocês. Claro, por Conhece a favor. história dos 100 macacos? Não, Dos eu não. 100 macacos. Você conhece a história dos 100 macacos, Cláudio? Conheço. Nada conhece, então. Eu não. Só eu Mas conheço. conta, porque A ela é gente está muito aqui para boa. juntar os 100 macacos, né? Quando eu comecei esse trabalho, eu sempre, inclusive escrevi isso num dos livros, eu acho que no livro Educação da Mente, falei, olha, meu objetivo é juntar os 100 macacos, porque conta uma história que no Japão, tem muitas ilhas ao redor do Japão, e os biólogos levavam batata doces para os macacos que moravam na ilha. E eles jogavam as batatas lá na praia, e os macacos comiam com terra e tudo, né? Até que, de repente, depois de um tempo, teve uma macaca, e olha que interessante, não era macaco, era macaca, né? Que ela aprendeu a lavar batata para comer. E ensinou para todos os macacos da ilha a lavar. Por imitação, eles começaram a lavar. E curiosidade, depois que aquela ilha, os macacos estavam lavando as suas batatas, todos os macacos das outras ilhas começaram a fazer a mesma coisa. Então é isso, né? Quanto mais pessoas como vocês estiverem conosco, levando esse trabalho adiante, a gente está fazendo um trabalho sem macacos. Com certeza. Eu só tenho Trabalhando a em agradecer, consciência coletivo também, né? eu só tenho a agradecer a presença de vocês, o carinho de vocês de estar aqui ajudando a gente a divulgar Obrigada, o Raul. trabalho da gente. E
Contem Obrigada, conosco, professor. tá bom? Muito obrigada, muito Muito obrigada. obrigada. Obrigada ao pessoal que esteve no YouTube, que esteve aqui movimentando. Adoramos, né, essa movimentação toda. Não se preocupem, eu tenho aqui os dados, ó, tá tudo apontadinho. Vou passar para o professor Raul. E o que vocês vão fazer para conseguir a resposta? Vão seguir o professor Raul lá no Instagram dele, não é? E depois manda uma mensaginha e a Ivani vai falar, Ivani vai falar assim para o professor Raul, olha, eu estava lá na live das meninas. E elas deixaram as datas aí com o professor. O professor já tem a minha resposta? E a mesma coisa com a Lilian, com a Diana e com a Letícia. Certo? Com a Assim, Nádia, todo mundo com a depois já tem a resposta. Nádia Eu só e tenho até aqui, eu só tenho até a comigo. Letícia. Se vocês tiverem mais, Tá. depois vocês pegam, tá bem? E passam para mim, que aí a gente passa para o professor. Mas não se preocupe que todo mundo vai ter resposta aqui, que o professor é muito generoso. Sim, é mesmo. Obrigada, Raul. Uma boa noite Podemos para encerrar, você. então? Podemos, Então tá. e só não Podemos. esqueçam então na próxima, as pessoas estavam perguntando do horário, é 19 horas do Brasil, ok? Aqui no Zoom, nós começamos certinho mesmo hoje, né? E 22 horas de Portugal, tá bem? Então, daqui 7 dias, estamos com o professor Alex. Tchau, tchau. Um Tá, gente. beijinho, Fique com Deus aí. obrigada. Muito obrigada.